formulário de solicitação de acesso. Nós temos, ele fala aqui no anexo B, mas nós temos lá no site da Enel, a gente vai ver lá no site da SICAP, nós temos esse formulário. A RT, responsável aí do projeto elétrico da instalação do sistema, o projeto elétrico das instalações de conexão, o memorial descritivo, diagrama unifilar, diagrama de blocos aí do meu sistema de geração, certificado de conformidade do inversor ou número de registro da concessão do Inmetro, os dados também para registro da minha central na ANEEL. Da mesma forma, né, se houver unidades participantes de compensação, eu tenho que indicar cada uma das unidades consumidoras, bem como o percentual do rateio para cada uma dessas unidades, né, dos créditos aí que cada uma receberá. E da mesma forma, se eu tiver condomínio ou geração compartilhada, né, eu tenho que comprovar por meio dos instrumentos jurídicos todos os integrantes, né, que fizerem parte aí do meu sistema. Temos que ter também, caso, né, ainda não vai ser o caso, né, de geração qualificada, mas se houver, a gente tem que disponibilizar. E no caso para mini geração, nós vamos precisar também da RT, do projeto das instalações de conexão, memorial descritivo, o estágio atual do empreendimento, cronograma de implantação e de expansão, diagrama unifilar e diagrama de blocos do meu sistema, cargas, proteções, da mesma forma, o certificado de conformidade do inversor, ou número de registro, dados para central, para cadastro, né, para registro da minha central na ANEEL, e a lista de todos os participantes no sistema de compensação, informando a unidade consumidora de cada um, e o rateio, bem como os instrumentos jurídicos que comprove a solidariedade, né, dos integrantes e o comprovante da cogeração qualificada. Passado isso, nós teremos aí o parecer de acesso, que pode demorar, os prazos são exatamente os mesmos, 15 dias, sem melhorias, 30 dias com melhorias para microgeração, 30 dias sem melhorias, 60 dias com melhorias para mini geração. Tem um relacionamento operacional e acordo operativo, onde os microgeradores devem firmar aí com a Enel, com as três, né, Ceará, Goiás ou Rio, o relacionamento operacional, né? Então, de acordo com o modelo que tem aí também, deve ser encaminhado ao acessante com o anexo aí do parecer de acesso devidamente assinado até a vistoria, né? Então, a documentação ela é bem tranquila, né? O que eu percebi foi uma diferenciação na identificação no cliente, né, da baixa tensão do microgerador. Eu tenho que indicar aqui que vai haver risco de choque, né, que tem geração própria. É uma placa amarela do lado aqui do meu medidor. Se a minha instalação tiver o DSV, né, se eu não tenho se eu não vou ter o inversor, né, para fazer essa conexão, então vai ser necessário instalar o DSV, e da mesma forma tenho que colocar aqui a sinalização abaixo dessa DSV.
Sim. No caso, quando não tem um inversor, seria a situação dos microinversores? Não, o microinversor ele também é considerado um inversor. Tá? Seria, por exemplo, no caso de eu utilizar no breaks, grupo gerador, alguma outra fonte, por exemplo, onde eu não vou fazer ali uma conversão diretamente para conectar na rede. Tá? Eu posso ter, por exemplo, instalar ali um mini catavento, né? Uma geração eólica, por exemplo, e já produzir ali direto o 220, por exemplo. Então, eu não vou produzir ali, eu já vou produzir em corrente alternada. Então, seriam nesses casos onde eu não vou utilizar do inversor. O inversor, basicamente, a gente vai estar utilizando só na nossa geração solar mesmo. Tá? Então, seriam casos aí não referentes à instalação solar. Uma outra diferença que a gente percebe, que eu pelo menos percebi nessa especificação técnica, foi a necessidade de pintar o poste do cliente grupo A. Tá? Então, onde ele recebe, ali no ponto de entrega, eu identificar no meu cliente com pinturas, igualzinho quando eles identificam os postes aí das concessionárias, né? Então, pinta as letras de preto e em volta aqui de amarelo, né? Faz uma pintura de amarelo e faz a gravação das letras aqui da geração em preto. Isso aqui para mim também é novidade. Até então a gente somente fixava aquela plaquinha de identificação lá junto ao transformador, né? Mas aí na especificação técnica veio essa recomendação também, né? Assim como a identificação da placa no ramal de ligação. Então, pendurar ali no ramal de ligação uma placa contendo lá risco de choque elétrico, geração própria, né? A mesma placa lá que a gente utiliza para identificação lá próximo ao transformador. Não entendi muito bem, né? Já que no caso aqui eu acredito que mais por conta do meu transformador ser abrigado, né? Da minha subestação ser abrigada. No caso onde eu tenha a subestação com poste, né? Aí agora a gente tem que estar colocando essa pintura, né? Geração no poste lá do meu cliente. Então, algumas diferenças, né, que a gente percebe aí de acordo com a atualização da norma, tá? Isso aí vai variar de acordo com cada uma dessas normas. A Enel, ela ainda pode fazer, ficou descrito aqui, né, que ela pode fazer uma desativação compulsória. Então, a Enel, ela se reserva o direito de verificar a qualquer momento, por meio de notificação prévia ou, nos casos de emergência, sem notificação prévia, a calibração, operação, registro de eventos de todos os dispositivos necessários ao funcionamento da geração, bem como inspecionar as instalações do acessante, principalmente quando da ocorrência de anomalias do sistema elétrico. Então, se a concessionária, né, perceber que houve ali uma situação anormal, né, que caracterizou aí uma determinada situação, ou até mesmo para verificar qual é a condição, como é que está o funcionamento da usina, nesses casos ela vai fazer uma notificação prévia
a não ser que seja um caso de emergência. No caso de emergência, ela pode entrar a qualquer momento, mas não sendo um caso de emergência, ela vai fazer uma notificação para o cliente e vai fazer uma inspeção. Ela pode fazer a inspeção ou até mesmo a calibração, tá, de todo o seu sistema ali, se ela perceber que tem alguma anomalia ali no seu sistema, tá, que está sendo conectado ali com a rede. Ela ainda pode interromper de modo preventivo, né, mas de imediato o acesso, se for verificada a ocorrência de uso à revelia pelo acessante. Já vi alguns casos, tá? Camarada chega, não pede nada, vai chegando, instalando e ligando. Então ela pode, quando for verificado aí o uso à revelia pelo acessante de equipamento ou carga suscetível de provocar distúrbio ou danos no sistema de distribuição da Enel ou nas instalações de outros acessantes, bem como deficiência técnica ou segurança aí das instalações internas. Então a Enel, né, se eu tenho a minha instalação e de repente eu utilizo lá equipamentos que comecem, né, que provoquem danos para o meu vizinho, por exemplo, e o vizinho vai lá, reclama na concessionária, a concessionária vai fazer a vistoria no meu vizinho, ver que lá está tudo bem, mas que está vindo interferências, que está vindo algum tipo de distúrbio da minha rede, que está conectando ao sistema e está levando esse problema para frente. Então, nessas situações, ela pode interromper de imediato até que sejam corrigidas aí esses possíveis problemas. Professor, Sim. Vocês me dão uma ênfase na questão da documentação para a editora, o que ela seria assim, para ter um incrível maior na documentação? O número aditivo, desenho, será WG, PDF. Vamos olhar. Pode falar. De acesso. É recomendado já pegar o cliente que faz a procuração, visto que às vezes o cliente não está atento aos e-mails e a distribuidora dá o parecer por e-mail. Né? É recomendado fazer a procuração, porque aí você já adiantaria o processo. Se você tiver dificuldade, né, se você vê que o seu cliente não tem esse acesso contínuo, né, essa preocupação de estar verificando ali, acompanhando o tempo inteiro, ou até mesmo não tem disponibilidade, né, às vezes seu cliente é um cliente que viaja muito, assim, não é obrigatório você fazer uma procuração, tá? Mas se forem situações onde se torna um pouco mais complicado você encontrar o seu cliente, eu recomendo que você faça uma procuração para resolver esse tipo de problema, né? Que tudo que você precisar tiver que resolver na concessionária, né, você não precise do proprietário, você mesmo vai lá e resolve. Exatamente. Os prazos são então, se você tiver alguma no parecer de acesso, ou na vistoria, já aumenta bastante, né? Se você aumenta, pode ir até 8 mais. A questão de prazo aí, dependendo, se você for esperar cliente aí, de repente você pode esperar ele por 30 dias, né? Ou mais, a gente nunca sabe. A questão do memorial aditivo, algumas
você também tem o memorial zero, se torna mais fácil, mais tranquilo. E algumas você tem que elaborar o memorial descritivo, né? Sim. Mas no caso de Enel, né, ela é bem tranquila. A gente vai ver aqui, eu vou acessar o site agora aqui da Enel, para a gente ver a documentação que ele traz lá. Você vai ver que o memorial que ele traz é uma coisa assim, extremamente simples. Né? É bem tranquilo de se fazer. Né? Normalmente, quando a gente precisa de aprovação do projeto, a gente utiliza. Se você utilizar outro, eles vão pedir para você utilizar aquele modelo lá da Enel. Agora, algumas concessionárias não têm modelo definido, né? Aí você já tem que fazer o seu memorial, encaminhar para eles vão analisar. Mas no caso da Enel, a Enel já tem um modelo de memorial e eu recomendo que você não use outro, use o que realmente a Enel disponibiliza. E a questão do desenho, a gente vai ver, a gente vai ver aqui também que a Enel também disponibiliza. Ela já te disponibiliza o modelo. Eu vou abrir o site aqui. Pode continuar. Obrigado. Nada. Deixa eu ver, acho que eu vou abrir a tela aqui que vai ficar mais fácil. Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Só iniciar esse bicho aqui, porque até ele iniciar. Então, olha só. Aqui eu estou no site da STEB, né? Mas eu vou entrar aqui no site da Enel. Vou só diminuir aqui, reposicionar ele aqui para ficar bom para mim. Então, vou entrar aqui, sta.enel distribuição. Se você entrar nesse daqui, ele não vai dar certo, né? O meu que vem dando certo é esse daqui, ó. sta.eneldistribuição.com.br 2.8080/sicap-web/login2.xhtml. Eu vou até copiar isso daqui, ó. Vou colocar ele no chat aqui para vocês. Que se vocês quiserem, se ele for, né? Ctrl+C. Ctrl+V, agora foi. Se vocês quiserem acessar, né? Você não precisa nem ter o login, né? Se você não tem o login, ou solicitar, e é profissional, né? E quer solicitar aqui o seu acesso ao sistema, você preenche o cadastro aqui de solicitação de acesso, e eles vão gerar o acesso para vocês. Mas se você vir aqui, ó, em formulários padrões, ó, ele vai abrir uma lista de formulários aqui, ó. Aqui ele já tem, ó, procuração pessoa física. Então, se eu estou fazendo o projeto, meu cliente é uma pessoa física, eu vou preencher essa procuração, vou dar para o meu cliente assinar, reconhece ela em cartório, você tem a procuração, com ela em mãos, você toma qualquer providência aí referente a processos junto à Enel. Vamos lá, AutoCAD. Agora você abre. A mesma coisa se for pessoa jurídica, tá? Tem para pessoa física, tem para pessoa jurídica.
nós temos aqui autorização de passagem. Isso aqui, ó, são formulários, tá? Vou baixar essa pessoa física aqui, ó. Ele baixa o formulário. Esse formulário aqui é em um Word, ele já vem formatado. É só você colocar os seus dados, os dados do seu cliente, preencheu, colhe a assinatura, escaneia, tá? Porque toda essa documentação a gente vai mandar para a concessionária via PDF. Tá? Todo o processo é eletrônico, só que tem que ter as assinaturas, né? Então, eu tenho que preencher, assinar, né? Vou preencher aqui, já vem pronto, o instrumento particular de procuração, Goiânia, data, proprietário, se houver algum procurador, né, ele vai assinar também, mas o proprietário já outorga poderes para você, para que você possa representá-lo junto à concessionária. Preenche, dá para o proprietário assinar, reconhece firma, junta com a documentação do proprietário. Se for pessoa jurídica, preenche da mesma forma, tem os dados da pessoa jurídica, os dados do representante e apresenta junto com a documentação de quem está assinando e documentação que comprove aquele CNPJ. Tá? Então, bem tranquilo. Autorização de passagem, normalmente, né, nós não vamos passar instalação em terrenos de terceiro, então a gente acaba que não precisa dessas autorizações de passagem. É autorização para construir em terreno de terceiro, aí vai depender se eu vou construir ou não em terrenos de terceiro. Termo de responsabilidade profissional, tá? Também recomendo que você baixe esse termo, preencha e apresente junto. Normalmente eles pedem esse documento. Tá? Então você tem aqui um termo de responsabilidade de ciência, você vai preencher os seus dados, o número do CREA, endereço, endereço do empreendimento, né? E você vai assinar juntamente com o proprietário. Isso aqui não precisa reconhecer firma, mas você escaneia para enviar também para a concessionária. Termo de responsabilidade, aí aqui tem o formulário de solicitação de acesso para microgeração igual ou inferior a 10 kW. Eu vou baixar esse formulário, ele é um formulário em Excel. Só diminuir a resolução dele aqui, diminuiu demais. Então aqui, ó, dados de identificação da unidade consumidora, os dados da minha unidade, se ela é mono, bi ou trifásica, tensão de atendimento, a carga instalada, o tipo de geração, se vai ser uma geração hidráulica, solar, eólica, no nosso caso é uma geração solar, a potência da minha geração, e aqui ele já traz a documentação que você tem que anexar. A RT do responsável técnico, diagrama unifilar, certificado de conformidade, dados necessários para registro na ANEEL, lista dos consumidores, instrumento particular de compromisso e documentação para geração qualificada. Se houver, né? Contato na distribuidora e solicitante, nome ou procurador e assina. Imprimiu, escaneou, encaminha para a concessionária, sempre em PDF, viu? Eles pedem que você encaminhe tudo em PDF para eles. O formulário para 10 kW pico, se eu não me engano, é exatamente igual. Bem que eles mudaram o formulário. Eles deram uma atualizada nesse formulário tem pouco tempo.
unidade consumidora, dados da unidade consumidora, dados da geração, a documentação, mesma coisa. É para mini geração, né? Exatamente o mesmo documento. Então, o parecer, você só vai mudar o documento porque ele traz aqui no formulário aqui qual é o tipo de acesso que você está pedindo. Os dados são exatamente os mesmos. Tá? Então, o formulário, se a sua potência instalada for inferior a 10 kW, só muda o título. Acima de 10 kW também, se for mini geração até 5 MB, é isso daqui. Então, em termos de parecer de acesso, bem tranquilo. Dados para registro, esse aqui é o que eles encaminham para a ANEEL, né? Para registrar a sua usina lá na ANEEL. Então, você entra com os dados do titular, endereço, a geração fotovoltaica. Ó. Você vai entrar com a quantidade de módulos, o fabricante dos módulos, quantidade de inversores, fabricante de inversores, potência dos módulos, potência dos inversores e a área ocupada. Mesma coisa se você estiver falando de eólica, hidráulica, quem está solicitando, assinou, escaneou, depois vai encaminhar em PDF. Resumo de informações do projeto, se precisar de adequação na medição, tá? Medição nova, memorial descritivo simplificado fotovoltaico. Então, o memorial ele é extremamente simples. Você só vai preencher aqui onde os dados aqui já vêm. Você coloca assim que ele permitir. Aí, então, nome, e-mail, telefone, CPF ou CNPJ, se for pessoa física ou jurídica, nome do responsável técnico, unidades consumidoras, ó. Eu tenho 5 unidades consumidoras no mesmo nome do meu cliente, ele vai querer compensar 10% ou 20%, ou, enfim, quanto ele vai querer compensar em cada uma dessas unidades consumidoras. Se eu tiver só uma, vou pôr apenas uma, né? Apenas a que exista. O objetivo, que é a instalação do meu sistema, é a potência da instalação, se é grupo A ou grupo B, eu vou colocar a categoria do atendimento, o tipo de conexão, mono, bi ou trifásico, a tensão de atendimento, se é baixa tensão ou média tensão, ramal de ligação, se o meu ramal de ligação ele é aéreo ou subterrâneo, disjuntor e a bitola do condutor. É o número do poste da derivação, eu sempre tenho que pegar, tá? Tanto para alta quanto para baixa tensão. Então, vou fazer um cliente grupo B, eu tenho que pegar lá no número do medidor dele, tenho que ver onde em qual poste que aquele padrão dele está ligado e pegar o número daquele poste. Nós temos duas situações, a Enel Goiás. Você pode encontrar os números pintados na lateral em alguma das faces ali do poste. Normalmente ela vai estar na face voltada para a rua, se for o poste CC, o poste seção circular,
Ou se for poste DT, você pode encontrar ele na face voltada para a rua, ou nenhuma daquelas cavas que ele tem, tá? Ou tá de um lado ou tá do outro. E a segunda possibilidade é que alguns postes aqui no estado, eles não trazem essa pintura. Eles trazem uma tarja junto com aquelas cintas, as cintas de aço, né, que eles utilizam para prender eletrodutos. Ele vem junto ali, aquela cinta, você consegue visualizar o número lá do poste, né? Então, esse número do poste ele é necessário para todos os projetos que você for dar entrada na concessionária. Você vai descrever o seu sistema, né? Quantas placas eu estou utilizando, qual a marca, quantos módulos, tipo de instalação. Você vai colocar aqui o resumão do seu projeto. O inversor que você está utilizando, o módulo que você está utilizando, o cabo CA que você está utilizando, o cabo CC, os dispositivos de proteção CA e CC, DPS, fusível, disjuntor, seccionadora, e alguma observação caso necessário. É isso. Não tem mais nada, é bem simplificado, bem resumido. Não precisa colocar descrição de material, a única coisa que você vai detalhar aqui é falar como está sendo feito o seu arranjo ali, quantos strings, se é com inversor convencional, se é com microinversor, vai colocar a marca e modelo, potência de cada um deles, seção dos condutores e das proteções e pronto. Imprimiu, PDF, encaminha para eles. Termo de desistência, termo de opção de obra para conexão. Aí aqui ele traz o modelo CAP, né? Para projetos de até geração distribuída de até 10 kW. Já é um desenho no CAD, tá? Então esse ele já vai estar em AutoCAD. Então ele traz o modelo, é só você adequar a sua necessidade, tá? A sua realidade aí que você tiver. Então, por exemplo, rede Enel, você vai colocar o número do poste, indicar a seção, material de isolação, temperatura, né? 4 de 10 milímetros, PVC, 70 graus, 0,6 a 1 kV, classe 2. Disjuntor de entrada. Cabo de 10 milímetros, disjuntor de 40 amperes. Tá? Por exemplo. Medidor bidirecional em instalar. Se você vai fazer onde você está fazendo o projeto, já existe um medidor, eu recomendo que você ponha aqui, ó, embaixo, escrito aqui, ó, medidor existente, e põe o número dele. Aí, embora ele não traz no modelo aqui, mas se você vai fazer a instalação e já existe o medidor, coloque o número dele aqui embaixo, que é melhor. Tá da mesma forma, sim. Deixa eu só te perguntar, porque eu fui no banheiro e acabei perdendo essa parte. Seguinte, esse do AutoCAD aí, você que tá dando ou a Enel que já tá dando para dar uma padronização? Esse aqui a gente pegou aqui, ó. Modelo CAP para GD, né? Até 10 kW-pico. Só que ele só te fornece esse, tá? Daqui para frente é só você adequar. Se eu tenho lá um de 20, um de 30, eu vou adequar esse para chegar nos 30, mas o modelo é o mesmo. Entendi. Para ter uma padronização, né, de todos os projetos. Isso. Então ele já disponibiliza. Recomendo, né, da mesma forma, utiliza ele. Já que eles disponibilizaram, né, utiliza o mesmo, que é melhor do que você fazer um e eles acabarem pedindo para você voltar para esse. Sim, bom demais. Beleza. Professor. Sim,
senhor na próxima aula, não sei se vai ser hoje, acredito que para poder. Eu cheguei a trabalhar, eu mexi muito com essa prancha, esse desenho padrão deles, há 2 meses atrás. E aí eu não consegui identificar, ainda ficou meio dúvida na minha cabeça, como que era melhor, se era no quadro de baixa, entrar direto, tipo, no disjuntor do quadro de baixa, ele sair, né, para string box CA, né? Ou se era eu ligar direto, ligar ele fora do quadro. Fora do quadro. Se eu conseguir entender minha dúvida. É isso. Eu pegar ele de fora. Olha, eu recomendo, não tem diferença, tá? O que pode acontecer é a concessionária pedir, você fazer aqui, trazer o string box, né? Você traz ele aqui, ao invés de trazer ele, você não passa pelo quadro, né? E já traz ele direto para cá, né? Ok. Não vejo nenhum tipo de problema, até mesmo porque você já tem aqui um dispositivo de seccionamento. Né? Isso aqui nada mais é do que uma redundância. Mas... É porque eu cheguei a fazer dos 2 jeitos. Eu fazia tanto dentro do quadro quanto de fora. Eu variava, assim, eu não sabia, eu fiquei em questão se tinha um jeito específico, mas isso varia, vai variar de acordo com o projeto. Sim, até mesmo porque na norma, ele me mostra, quer ver? Deixa eu até pegar ela aqui, ó. Na norma aqui, ó, na norma, na instrução técnica, né, na especificação técnica que ele passa, lá no final ele traz os detalhes aqui dos desenhos, né, da forma de conexão. A gente vai ver aqui que para o grupo B, ó, ele não mostra claramente que a conexão do meu inversor com as minhas cargas devem ocorrer no quadro. Tá? Então, eu posso estar representando essa conexão fora, sem passar pelo quadro, sem problema algum. Tá? Inclusive, tem muitas conexões que o pessoal faz dessa forma. Particularmente, né, no caso, os meus projetos, todos eles eu coloco no quadro. Tá? Mas é uma questão, assim, não existe a obrigatoriedade. Eu acho que varia também, igual se for numa casa que o quadro está de difícil acesso, né? Melhor colocar fora, vai. Eu acho que tem que ter essa visão também. Sim, com certeza. Não compensa fazer toda uma quebradeira ali para poder colocar dentro do quadro e tal. Isso, às vezes você não vai ter acesso ali ao quadro de baixa tensão, né? Então você pega um ponto de conexão, sei lá, subterrâneo, até chegar no próximo ali ao medidor, e você faz ali o ponto de conexão, sem problema algum. Beleza, obrigada. Nada. No caso, novamente, né, eu tenho aqui uma edificação existente. Eu não sei o que está ligado cada circuito desse. Não tem necessidade, tá? Basta você indicar que, igual está aqui, ó, existe um quadro geral de baixa tensão e existem algumas cargas nele, alguns circuitos. Eu não preciso discriminar o que está escrito em cada circuito desse, de forma alguma. Tá? Eu só preciso de mencionar aqui, ó, o que está vindo da minha usina, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó, vou vir para o fundo aqui, ó. Vou começar lá dos meus módulos. No meu módulo, eu tenho que especificar o string box, o string que eu estou fazendo do meu módulo. Nesse caso aqui, a gente está utilizando um inversor convencional, tá? Então, eu fiz a conexão aqui dos meus módulos, fiz um string. No caso, como que eu faria no microinversor? Eu vou conectar 4 placas no microinversor, vou trazer para cá. Vou conectar mais 4 placas em outro microinversor, eu vou fazer esses arranjos para cada micro. Tá? Então, vai aumentar um pouquinho aqui o meu desenho, mas a representação é a mesma, tá? Vou representar os módulos, a forma que eles estão ligados, quantos módulos estão ligados, especificar qual painel que eu estou usando, fabricante, modelo, potência,
potência total do string. E assim eu vou fazer para quantos strings eu tiver. Eu vou descrever todos eles. Vou dimensionar aqui a seção do condutor que eu estou utilizando. Lembrando que se eu estou utilizando o inversor convencional, todo esse caminho aqui ele é percorrido com os cabos solares, né? Que tem uma isolação 1.8 kV, proteções UVA, UVB. Eu vou especificar direitinho aqui os condutores que eu estou utilizando. Especifico o meu string box CC. O que o pessoal da própria Enel me passou, que eu vou estar passando aqui para vocês. Às vezes eu estou utilizando um inversor que já possui o string box conectado a esse inversor. O que ele falou? Olha, às vezes você traz já, você tem essa situação e representa o projeto desse jeito. Ele não vai entender que ele está conectado, que o string box CC está integrado ao inversor. Então, nessas situações, faz um detalhamento aqui, ó, de que eles estão conectados, né? E traz esse inversor aqui, ó, coloca ele aqui, ó. Você faz uma pequena alteração, né, que ele está integrado, coloca aqui a observação aqui embaixo, ó, inversor integrado com string box CC. Beleza. Tá? Então, às vezes, isso aqui você vai adequar à sua necessidade. Tá? É um modelo, e esse modelo você adequa de acordo com o que você precisa. Sim. Eu cheguei a aprovar um projeto, porque dentro do inversor já tem essas proteções, né, da parte CC. Eu cheguei a aprovar um projeto que a Enel aceitou sem essa string box CC. Essa variação pode estar ocorrendo? Pode, porque isso depende do analista, tá? Vai variar do analista, né? Vai depender muito do analista e uma vez aprovado, ok. Tá? Mas você pode mudar o analista, pegar o mesmo projeto, né? Mudou o analista, a hora que você apresenta, ele volta. Exatamente. Exatamente. Foram dois projetos, aí um foi aprovado sem, aí no outro eles pediram para colocar. Isso, o que eu recomendo? Novamente, se você não vai colocar o string box, põe a observação aqui embaixo. String box CC integrado junto ao inversor. Só isso. Que aí evita de você ter esse tipo de problema, né? De um aprovar, o outro criar caso. Escreve, né? Na pior das hipóteses, você escreve e coloca a observação. Eu só acho que para não ficar muito difuso assim, a atividade do projeto, no caso não seria melhor fazer uma linha de chamada e escrever citando que o inversor já está com a proteção anexada a ele? Você pode colocar aqui nas observações aqui, ó, né? Tem as notas obrigatórias que você vai ter que colocar, cria uma nota aqui de observações e descreve tudo isso. Mas o que eu te falo? Muitas das vezes a gente já escreve nas observações e depende do analista, tá? Tem analista que pede, fala, não, é para você escrever aqui embaixo do inversor que ele já está integrado. Mesmo você colocando nas observações. A gente ainda encontra esse tipo de problema. Então, eu recomendo, já que você vai escrever, dá um Ctrl+C, cola ele aqui embaixo também para evitar problema, para evitar desgaste. Ainda mais que atualmente a análise está um pouquinho demorada. Ela estava até um pouco mais agilizado, mas nos tempos para cá, depois que mudou o sistema SICAP, né, que deu uma alterada no sistema, eles estão demorando um pouco mais para análise. Não sei, de repente é o volume de projetos, né, mas está bem mais devagar, tá? Então, para evitar, cola aqui, cola no outro lugar, não tem problema, vamos ser redundante, né? O importante é que o projeto, a gente consiga a aprovação dele o quanto antes. Professor, duas dúvidas. Sim.
Esse projeto ele tem que ser feito impresso em PDF, mandado também via SICAP junto com os outros documentos? PDF em preto e branco. Ele ainda traz a informação aqui, ó. Imprimir a prancha em preto e branco no formato PDF para envio ao SICAP. Ok. Então, a Enel, ela pede todos os documentos, tudo que você for mandar para ela em PDF. Uma dúvida, o dimensionamento, eu não sei se está adiantando, já vai passar lá na frente, o dimensionamento dos cabos, ele já é definido junto com a compra dos inversores ou tem que fazer um dimensionamento dos cabos, CC? Não, a gente faz o dimensionamento deles também. A gente vai ver com o PVSYST, ele faz até esse dimensionamento para a gente. Tá? Mas a gente dimensiona também por meio das tabelas aí dos fabricantes, né? Ok. Outro detalhe que você vai colocar, ó, o resumão do seu projeto, né? Potência total instalada, potência do inversor, potência dos painéis, detalhar aqui potência do módulo, marca, modelo, inversor, marca, modelo. Aqui, ó a redundância aqui, ó. É aquilo que eu falei, ó, já está escrito aqui, mas ele pede para que a gente coloque aqui, ó. Marca do painel, modelo do painel, potência do string, potência de cada painel, mesma coisa aqui em cima. Potência do inversor, marca do inversor, modelo do inversor, e depois ele ainda pede que a gente coloque aqui novamente. Então, informação a mais, né, já que ele está pedindo informação a mais, a gente coloca informação também do inversor integrado ao string box, do que for preciso. As placas de identificação, ó, que é a placa que eu vou instalar junto ao medidor, né, já nas dimensões, já com as características, é só utilizar o mesmo para onde a gente for utilizar junto ao transformador, né? E uma vantagem, né, uma inovação que a Enel trouxe foi permitir que você coloque a situação da sua unidade consumidora utilizando o Google Maps ou o Google Earth. Tá? Antes ela não permitia, os primeiros projetos a gente tinha que pegar a planta de situação, colocar na escala 1:1000, desenhar a rede de baixa, a rede de média, medição, né, fazer todo aquele detalhamento aqui, ó. Agora não, ele está pedindo, né, nesses casos, que a gente apenas identifique, né, onde com os endereços, né? Isso aqui é até ele pegou lá de Brasília, né, ó, cara? Brasília Park ali, o ANS está aqui do lado, né? Então ele faz o recorte, mostra onde onde vai ser feita a sua usina, beleza. Preenche os dados aqui do projetista, do proprietário, sempre colocar no carimbo, tá? Se for pessoa jurídica, você põe o nome da pessoa jurídica, o CNPJ da pessoa jurídica e põe embaixo o nome do responsável também. Tá? Você põe o nome do responsável pessoa física, que é quem vai assinar a procuração para você, juntamente com o CPF dele. Aí isso aqui eles pedem para voltar mesmo. Se não tiver, volta. E aqui você vai adequar de acordo com o que você está apresentando. Microgeração 30 kW, 50 kW. Aí é só questão de você identificar o que você está conectando. Legenda também já está pronta aqui. Se você utilizar alguma coisa a mais, é só você acrescentar. Então, o modelo, basicamente, você vai adequar a sua instalação a isso. Vai plotar isso daqui em PDF, né? Isso aqui é simples, você dá o Ctrl P aqui, né? Para plotar, escolhe aqui DWG para PDF. DWG para PDF, vai plotar ela no A1 e ela vai gerar o meu PDF, né? Como ela está no A1 ali, eu seleciono a minha janela
Seleciono o meu projeto e ele vai gerar ele ali para mim, já no A1, salvado já em PDF, e eu só encaminho para a concessionária. Então, em termos de documentação, preenchemos lá os formulários, preenchemos aqui os formulários, resumo de projeto, memorial descritivo, termo de responsabilidade, enfim, preenchi tudo, né? Aí, nesse caso, eu vou fazer o login aqui, só para a gente ver como é que seria o procedimento, né, para a gente estar enviando esse projeto. Então, eu venho aqui no projeto, crio um novo projeto. Eu até criei um aqui sem nada. Não. Porque senão eu vou criar outro aqui, depois eles vão acabar criando casa comigo. Uma vez que você cadastra o projeto, né, você vai colocar o nome do proprietário, o CPF, o endereço e etc. Aí ele vai abrir essa tela aqui para que você possa anexar os documentos. Então você tem que marcar aqui que você vai enviar todos esses documentos. E aqui embaixo você vai entrar, ó, ART. Você vai enviar o arquivo aqui da ART, PDF. Identidade, CPF ou CNPJ, PDF. Memorial descritivo, PDF. Procuração, PDF. Formulário de acesso, PDF. Certificado ou número do registro do Inmetro, CPF. Formulário para registro da central, também PDF. Diagrama unifilar, é o nosso projeto, PDF. Entra aqui com o datasheet do inversor, o datasheet dos módulos, aí ele vai encaminhar essa documentação para o pessoal do mercado, eles vão avaliar se não está faltando nenhum tipo de documento, para poder, então, encaminhar o seu projeto para análise. Então, o primeiro passo que eles fazem é uma análise documental. Está tudo ok os documentos? Então, ele vai encaminhar para a seção de projetos. Aí, eles vão avaliar se tem alguma correção a ser feita. Não tendo nenhuma correção, já vai para aprovação. Eles mandam uma mensagem para você quando ele for reprovado e quando ele for aprovado. Uma vez aprovado, eles vão pedir para você imprimir uma via para poder entregar lá no SICAP, lá na Enel, tá? E aí pode solicitar vistoria, pode solicitar tudo, né? Então, com termos aí ao sistema Enel, acho que bem tranquilo. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento aí nesse ponto? Professor? Sim. Duas dúvidas aí. No caso, você tem que fazer o documento, não sei se é pergunta besta, mas no caso, você só poderia instalar os módulos ou depois da CELG aprovar, que a Enel aprovar, ou você pode fazer isso paralelamente? Na própria norma da Enel, já fala aqui que você deve aguardar. Deixa eu ver se eu acho o ponto exato que ela fala isso daqui pra gente. Que você só deve... tá na obra, né? Eu acho que eu tenho aqui o ponto da obra. Existem necessidades, custos de operação. Ele fala que você deve aguardar, tá? Tá, beleza. Nesse ponto aí, então, aguarde. E por exemplo, uma residência que eu vou fazer ela nova, do zero. Eu não tenho histórico para ela. E aí eu tenho que fazer primeiro, então, toda a instalação da unidade consumidora, levantar a carga, fazer o projeto elétrico, peço a ligação da unidade consumidora para depois eu fazer o fotovoltaico. Não, você já pode fazer junto. Aí eu tenho feito alguns nessa situação. E o que a gente tem? A grande diferença é que a gente não tem um histórico de consumo. Então
eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o projeto elétrico. Primeira coisa. Feito o projeto elétrico, eu tenho ali uma estimativa de carga, né? Eu sei que ele vai ser, por exemplo, um cliente T2, com um cabo 16 e disjuntor de 50. Então, eu vou ter que ter o tamanho da usina que eu vou projetar para ele tem que ser, no máximo, aquela quantidade. Falando aqui de um cliente T2, ó, no máximo 39 kW, 39 kVA. Mas na hora de dar aprovação, posso dar aprovação tudo junto, sem problema algum. Eu só não vou informar a unidade consumidora, né? Na hora que eu preencher lá o formulário, onde ele pede a unidade consumidora, eu não vou conseguir informar a unidade consumidora, porque é uma instalação nova. Eu só vou colocar que é a instalação nova. Tranquilo? Tranquilo, entendido. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Deixa eu fazer uma chamadinha aqui e nós vamos para nossa parte final. Solicitação. Opa. Cadê? Cristiano. Cadê o chat aqui que sumiu? Tá aí, beleza, Cristiano? Raimara, eu vou enviar tudo para vocês, tá? Eu fiquei de mandar ontem, eu não consegui mandar. Eu já estou reunindo tudo aqui na pasta e estou enviando pro Felipe. E ele vai estar encaminhando tudo isso aqui para vocês novamente aí, tá? Delton. Presente. Diego. Presente. Eduardo. Presente. Jean. Tá aí. Genival. Presente. Ionara. Presente. Ivani. Ok, Ivani. Kleber. Presente. Lucas Gomes. Opa. Luísa. Tá aí. Maria Augusta. Marília. Marília. Eu acho que não. Raul. Presente, tô aqui, professor. Tá aí. Eu fui ali beber água. Não, tranquilo. Raimara. Ok. Tarsis. Tiago Alves. Tiago Aparecido. Vitor Alves. Wellington. Wesley Vieira, ok. William Freitas.
gente finalizar aí nossa participação hoje, né? Nós temos aí a maior usina do mundo com microinversores. Ela fica na China. Ela ocupa aí uma área considerável, tá? Funciona desde 2013. Tem 12 mil microinversores, AP System. Mais de 24 mil painéis solares, onde cada micro atende 2 painéis. Tá? Capacidade instalada aí de 6 megawatts. Então é possível a gente atender, né? Usinas maiores aí, usinas de 6 mega com microinversores. Ela é instalada aí em orientações diferentes, né? Em vários telhados, conforme a gente pode ver aqui, ó. Ela é instalada em vários telhados. Essa é uma das vantagens, inclusive, da gente estar utilizando o microinversor. E a gente poder instalar ele em várias orientações. Tá? Eu posso ter tecnologias diferentes. Não preciso necessariamente trabalhar com todos os módulos da mesma marca. Não preciso trabalhar com todos os módulos da mesma potência. Então, eu posso, quando eu trabalho com microinversores, eu posso fazer essa variação de acordo com a associação que eu vou fazendo aí dos microinversores. É extremamente interessante. Ele utiliza aí, a tecnologia MLPE, Módulo Level Power Electronics, ou eletrônica de potência a nível de módulo, que ele minimiza, as perdas por mismatch, Isso aqui é o trabalho do otimizador de energia. No caso do meu microinversor, ele já vem com esse otimizador conectado ao meu dispositivo. Então, o que acontece? Na tecnologia convencional, onde eu tenho um string, com todos os meus módulos em série, no caso de um sombreamento, sujidade, enfim, algum tipo de interferência em um módulo, todos esses módulos têm as suas potências, as suas potências diminuídas, o seu fornecimento reduzido para o mesmo valor do menor módulo que está produzindo. Então, se esse módulo está todo mundo produzindo 100%, devido ao sombreamento, esse módulo reduz a sua produtividade para 50%, todos os módulos ligados nesse string vai reduzir para 50%, para que todos possam trabalhar com a mesma corrente, já que o meu circuito está todo conectado aí em série, e essa corrente vai circular para todo mundo, Opa. Deixa eu aqui. Um sistema fotovoltaico consiste em painéis fotovoltaicos que produzem energia em CC quando expostos à luz do sol, e um inversor, o qual faz a conversão da energia em corrente CC para corrente CA, que é injetada na rede da concessionária. Em telhados comerciais e usinas de solo, há 3 topologias de inversores: inversores centrais, inversores tradicionais de string e a solução Solar Edge. Vamos primeiro dar uma olhada nos inversores centrais. Os inversores centrais têm contratos de manutenção caros e só podem ser atendidos por equipes especializadas. Isso leva... Eu vou voltar aqui, gente, porque deu uma travada. Um sistema fotovoltaico consiste em painéis fotovoltaicos que produzem energia em CC quando expostos à luz do sol, e um inversor, o qual faz a conversão da energia em corrente CC para corrente CA, que é injetada na rede da concessionária. Em telhados comerciais e usinas de solo, há 3 topologias de inversores: inversores centrais, inversores tradicionais de string e a solução Solar Edge. Vamos primeiro dar uma olhada nos inversores centrais.
Os inversores centrais têm contratos de manutenção caros e só podem ser atendidos por equipes especializadas. Isso leva a altas despesas operacionais. Além disso, a produção de energia é afetada de acordo com o tamanho do sistema, devido a diferenças naturais que existem entre cada painel, e qualquer defeito do inversor resulta em tempo de inatividade de todo o sistema. Por estas razões, a arquitetura descentralizada, que usa múltiplos inversores string em vez de inversores centrais, está ganhando maior participação do mercado. A topologia de inversor string permite maior disponibilidade do sistema, menor uso do solo e menores gastos de operação e manutenção. Enquanto os inversores centrais são tipicamente utilizados em instalações de solo, os inversores de string são usados tanto em sistemas de solo quanto em telhados. Primeiro, a saída de energia é limitada. Nos sistemas tradicionais, os painéis são conectados em série, como uma corrente. Cada painel tem seu próprio comportamento de produção de energia. Este comportamento varia conforme sua fabricação, parâmetros de instalação e padrões de sombreamento. Isto significa que os painéis geralmente não funcionam no seu ponto de potência máxima. Segundo, o sistema tradicional possui limitações de design. As strings são mais curtas e todas as strings conectadas no mesmo inversor precisam ter o mesmo comprimento, usarem o mesmo tipo de painéis e serem posicionadas no mesmo ângulo. As restrições das instalações no cotidiano, especialmente em sistemas sobre o telhado, resultam em desperdício de espaço e duplicidade de gastos desnecessários com insumos. Uma terceira desvantagem é a questão de segurança. Os cabos de CC que conectam os painéis à string carregam alta tensão enquanto o sol estiver brilhando. O inversor tradicional não desliga a tensão CC dos painéis e, portanto, há inúmeros riscos graves associados ao trabalho dos instaladores e bombeiros. E por último, o sistema tradicional não consegue rastrear a saída de energia, temperatura ou outro parâmetro de um único painel. Isso torna impossível a detecção remota de problemas em painéis. Quando iniciamos o desenvolvimento da solução Solar Edge, analisamos os desafios colocados pelos sistemas tradicionais e definimos 3 objetivos. Otimizar a geração de energia de cada painel individualmente. Usar os mesmos métodos e componentes usados para instalar sistemas geradores fotovoltaicos tradicionais. Minimizar custos de operação e manutenção a longo prazo. Assim, desenvolvemos a topologia que vai ao encontro de todos esses objetivos. A topologia de inversor CC otimizada Solar Edge. Nossa solução divide a funcionalidade do inversor string tradicional em 2 produtos: o otimizador de potência e o inversor simplificado. Os otimizadores de potência são fixados embaixo dos painéis, fazendo com que estes se tornem painéis inteligentes. Estes otimizadores de potência maximizam a produção de energia do sistema, proporcionando rastreamento individual de cada painel e ajustes em tempo real de corrente e tensão para que cada painel opere individualmente no seu ponto de potência máximo. O inversor simplificado é instalado de maneira semelhante a um inversor string tradicional, porém é responsável apenas pela conversão de CC para CA e conexão à rede elétrica. Em comparação com o design limitado de inversores string, o designer dos sistemas comerciais Solar Edge contam com uma grande flexibilidade, possibilitando o uso de mais painéis em um determinado espaço. Além disso, a solução Solar Edge permite a conexão de strings muito mais longas. Isso reduz significativamente o número de strings por sistema e os custos de insumos. Nossa solução inclui 2 características adicionais: uma plataforma de monitoramento individual de painéis com armazenamento em nuvem e acessível de qualquer computador, celular ou tablet, e um mecanismo de segurança aprimorado. A plataforma de monitoramento Solar Edge com armazenamento em nuvem oferece dados completos sobre os painéis, strings, inversores e sistema. Essa característica permite detecção de falhas imediata, alertas em tempo real, análise compreensiva e solução remota dos problemas. Essas características importantes reduzem os custos de operação e manutenção
e aumentam a disponibilidade do sistema. Para fornecer mais segurança, incorporamos mecanismos de segurança em nível de painéis, com o intuito de proteger instaladores, eletricistas, equipe de manutenção e bombeiros. Com a solução Solar Edge, sempre que a alimentação CA estiver desligada, a alta tensão em CC da string é reduzida a uma tensão segura. Esta solução atende aos novos regulamentos de segurança nos principais mercados fotovoltaicos em que operamos em todo o mundo. Em resumo, graças à otimização dos painéis que aumenta a captação de energia, investidores e proprietários dos sistemas podem esperar maiores receitas ao longo da vida útil do sistema e se assegurar que futuramente variáveis inesperadas não irão comprometer a performance do sistema. A operação e manutenção a longo prazo podem ser gerenciadas de forma remota, minimizando a necessidade de visitas locais e desperdícios de tempo. E o mais importante, com maior receita e custo de operação mais baixo, a solução Solar Edge fornece uma receita superior durante a vida útil do sistema para EPCs, provedores OEM e proprietários do sistema. Tá aí, né? Tecnologia diferente aí e que possibilita um monitoramento muito melhor, né? Esse é o papel aí do otimizador de energia. É extremamente interessante. A AP Systems, ela tem uma plataforma, né, online que você consegue visualizar, né, a instalação, os módulos, de modo remoto. Tá? Então você acessa a plataforma, você tem algumas, né? Você precisa de um login, de uma senha, mas eles têm alguns exemplos lá que permite a gente observar, né, o funcionamento do sistema de monitoramento da AP Systems. Extremamente interessante para grandes usinas aí, ou usinas maiores de telhado, né? Extremamente algo a se pensar, eu diria. Bom, quanto ao dimensionamento aí de um inversor, né? A gente pegou uma curva aqui do Fronius, 8.2 kW, onde ele me mostra a curva de eficiência, ó, com 3 níveis de tensão, tá? Com tensões aí de 270 volts, de 710 e de 810 volts. Então, ó, a eficiência, quando eu estou trabalhando com um string muito pequeno, para um inversor muito grande, no caso, né? Então, eu vou estar trabalhando, ele vai ter um rendimento menor quando ele está vazio, né? E diferentemente da situação onde ele está operando próximo seu limite máximo, né? Então, esse inversor, né, o ideal dele seria a faixa de trabalho aqui, a 710, a faixa máxima dele, né, seria de 270 a 710, onde você tem um rendimento, ó, próximo aí a 98%, né? E quando você eleva, né, um pouco, lógico, isso vai depender muito do inversor que eu estou utilizando, né, com 800 volts, 710 e 800 volts, eles têm praticamente o mesmo comportamento, tá? Então, eu trabalhando com um carregamento, ó, em torno de 40%, até menos, né? 30% aqui, ó. De 30% até o carregamento 100% do meu inversor, ó, basicamente eu trabalho dentro do limite de eficiência do meu equipamento. Então, o ideal é que a gente jamais deixe um inversor, né, com um carregamento inferior a 30%, tá? Para evitar aí uma queda na eficiência do meu equipamento. Só que de acordo aí com alguns fabricantes, né,
alguns deles trazem uma possibilidade de você atuar com até 1/3 de potência de módulos instalados acima do seu valor nominal, né? É o oversize, né, que o colega comentou com a gente aí ontem, né, que uma determinada marca específica aí, ela está trabalhando até com oversize de 50%. A gente está falando aqui de 33%, né, 1/3, 33,33% de potência de módulo acima da potência nominal do inversor. No caso do inversor Fronius, ele já não recomenda que você faça um dimensionamento de 2/3, né? Que você não sobrecarregue, que você não tenha uma potência de placas em torno de 66% acima da potência do inversor. O que ela vai aceitar, dependendo aí do fabricante, é em torno de 33%, podendo chegar a mais, tá? Então aqui, ó, tem um exemplo de um inversor de 9 kW com 15 kW de módulos fotovoltaicos. Tá? Então o que acontece? Ele vai produzir por volta das 8 horas da manhã, ele vai chegar no máximo aqui do meu inversor, em torno de 9 kW. E ele mantém esse valor, né, já que ele vai limitar a essa potência, né, o seu inversor, ele limita aquele máximo de potência que ele vai te entregar. Tá? Ele não vai te entregar mais do que a potência nominal dele. Então, ele te garante que você vai trabalhar com esses 9 até as 15 horas. Então, você tem um horário de produção aqui, ó, de 15 para 8, 7 horas, né, de produção a nível máximo. Tem muita gente que não recomenda, muitos fabricantes, eles vão trazer para você aí que esse sobrecarregamento pode trazer algum tipo de dano. Alguns não colocam na garantia, tá? Já tem outros que te oferecem como garantia. Se você utilizar até aquele limite de oversize, não tem problema. Então, tudo depende, isso tudo vai depender do manual, do datasheet lá do inversor lá que o seu representante vai te enviar. Então, tudo isso deve ser analisado. Um exemplo foi, pegou-se um inversor de 4,6 kW e instalou, em termos de painel, 4,6 kW de potência instalada de painel. Então, esse painel, né, com esse inversor, né, considerando a respectiva situação solar dele, ele conseguiu uma produtividade de 6.413 kWh ano. Pegando esse inversor, né, de 4,6 com 6 kW de painel, ele produziu 8.332 kWh ano, nas mesmas condições, tá? E pegando esses 6 kW de painel, só que utilizando um inversor de 6 kW, você teve um pequeno aumento na sua produtividade, né, de 8.365 kWh ano. O que ele me mostra? Né? Ele me mostra que eu trabalhando com uma quantidade de oversize dentro de alguns parâmetros ali, né, obedecendo parâmetros de fabricante, obedecendo alguns critérios técnicos, eu consigo um barateamento na minha instalação, sem comprometer, né, ou comprometendo aí o mínimo possível da minha produtividade. Um inversor de 6 kW é mais caro do que um inversor de 4,6 kW.
Os 6 kW de painel têm o mesmo custo. Então, eu consigo reduzir o custo de investimento do meu cliente e consigo manter uma produtividade quase que igual, né? Então, na verdade, esse é o que vai ter aí a maior diferença no momento em que eu for dimensionar o meu sistema. Eu vou dimensionar o meu inversor de acordo com o número de painel, eu vou fazer isso com um determinado oversize aqui de painel, né, recomendável novamente, dependendo do fabricante, 33%, podendo trabalhar aí com de 50%, né? Melhor ainda, né? Eu vou conseguir uma produtividade ainda muito maior e um custo muito menor, né? Mas tudo depende do que o fabricante te informa. Professor, mas esse oversize aí sempre vai ser feito em cima do datasheet do inversor. Não há uma regra de bolo, uma tabela, uma norma que eu possa chegar a 33%, 20% acima aí da potência do inversor, não. O ideal é que você trabalhe sempre com a informação do fabricante do inversor. Né? A gente não pode falar 30%. Às vezes, determinado fabricante ele não te garante que você operando com esses 30%, que você vai ter a produtividade normal, que a sua garantia vai continuar normal. Então, sempre dentro do que o fabricante te informa. Né? Muitos do pessoal que trabalha, eles trabalham fechado, 30%. Comercialmente, aí hoje no mercado, todo mundo trabalha desse jeito, com 30%. É o que o pessoal usa. Hoje o que o pessoal usa é isso. Novamente, eu recomendo que você certifique aí com o fabricante o que ele te garante, de modo que você não perca a garantia. Ele tem que te dar alguma garantia. Se ele te falou que é 20%, usa 20%. Não caia no... Acima do seu inversor, você acaba danificando ele, né? Você queima o seu inversor. Professor, os modelos da Afronius, pelo menos assim, a gente está trabalhando com a venda deles, e a Afronius, ela garante um oversize de 50% na linha primo e na linha cimo. Já na linha eco não é mais 50%. E eles garantem, se você utilizar os 50% do inversor, você vai ter a garantia de 7 anos. Tá aí, ó. Então, se você tem... você viu, ó, dentro do mesmo fabricante, ó, você tem 2 linhas que te oferece, que te garante os 50%, já tem outra linha que não te oferece. Então, é isso que você tem que analisar. Às vezes, eu tenho condição de colocar 50%, vou pôr 50%, eu tenho a garantia. Tá? Ou, às vezes, aquele fabricante, eu estou usando um modelo específico, onde ele me fala, ó, eu te garanto aqui 15%, eu vou usar 15%. É isso mesmo, cada modelo vai ter um oversize diferente, tem que ser analisado o datasheet. Exatamente. Então, o ideal é isso. Analisa o datasheet daquele equipamento, vê o que você consegue colocar de oversize nele. O que está dentro da garantia, utilize. Vai reduzir o investimento. Aí a gente sabe que o que vai atrair o meu cliente é exatamente o investimento. Se eu consigo reduzir ali o investimento para ele, a possibilidade dele fechar o negócio é muito maior. Esse aumento de oversize, você coloca mais em qualidade, comercialmente, ele é feito mais em qualidade de placa ou em quantidade? Em quantidade.
Hoje em dia ela é feita em quantidade. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Não, pode finalizar aí com o papai. Não, é porque normalmente a gente já utiliza um material com a qualidade, vamos dizer, o que a gente tem de mercado de melhor, tá? Em termos de custo-benefício. Então, quando a gente tem que acrescentar, né, fazer um oversize aí, a gente faz em quantidade de módulos. Eu fiquei com uma dúvida na questão do tamanho das strings. Lá no vídeo da SolarEdge, eles falam que quando você utiliza o inversor string, você tem que utilizar os mesmos tamanhos das strings. Só que eu já vi integrador cliente meu que instalou, por exemplo, um inversor com 2 strings de tamanhos diferentes. Um string com 12 painéis, outro string com 13, cada um em um MPPT do inversor. Hoje também já é permitido, tá? Hoje a gente já tem alguns, já é permitido não, né? Nós já temos alguns fabricantes de inversores que ele garante que você pode trabalhar, nós até vamos ver lá no PVSys, que a gente tem a opção de trabalhar com strings equilibrados ou desequilibrados, mas não é todo inversor que permite a gente trabalhar com ele desequilibrado. Então é mais uma informação que a gente vai pegar no datasheet. Se ele permite a gente trabalhar somente com strings equilibrados, né, com o mesmo tamanho, mesma quantidade de placas, mesma potência, ou se ele permite com que a gente trabalhe com potência diferente. Geralmente, os inversores com MPPT, ele já vai permitir que a gente trabalhe com eles de tamanhos e potências diferentes. Tá? Hoje em dia já está bem mais tranquilo a gente trabalhar com essa questão aí desses inversores, com a questão dos strings. Tá? Tanto potência, até mesmo orientação. Às vezes a gente utiliza um string numa orientação, outro string em outra orientação. Certo. E quando o cliente quer fazer uma melhoria no seu sistema, que ele quer fazer um aumento de carga, ele tem necessariamente que utilizar a mesma placa, o mesmo fabricante, a mesma potência? Depende. Se eu tiver, aí volta naquele caso, se eu tiver string lá, se eu tiver um inversor onde eu tenho um MPPT livre lá, né, eu tenho uma entrada livre, e ele quer acrescentar outros módulos, ele pode acrescentar nesse outro MPPT, né, não tem problema. O ideal é que eu não misture no mesmo string módulos diferentes. Esse é o ideal. Mas se eu tenho multi-MPPTs, aí não depende. Eu posso estar utilizando módulos diferentes, potências diferentes, strings diferentes em MPPTs diferentes. Entendi. Obrigada. Nada. Roberto? Sim. Então, até aproveitando aí a dúvida também da colega, me surgiu aqui uma dúvida a partir disso, né? Digamos que você tenha determinada instalação, um inversor e as MPPTs já estejam todas ocupadas, digamos lá que com 2 strings, né? Sejam 2 MPPTs e cada uma com uma string. Se porventura, digamos que seja uma instalação antiga, com aqueles painéis lá, de 260, 240 watts de potência antigos, né? Ok. Digamos assim. E hoje, ou daqui a 5, 10 anos, esses painéis não sejam mais comercializados. Se porventura um desses painéis de uma string dessa enfrentar um problema, ou como acontece às vezes lá no sul do país, né? Possibilidade às vezes de um granizo, coisa assim, quebrar um painel, coisa assim. Como é que vai fazer a troca desse painel, né? Se são painéis de 240 watts, então 260, e hoje a comercialização é de 350, o mínimo, vamos dizer assim, um exemplo. Eu recomendaria, né, se for um único painel, a eliminação desse painel. É melhor do que eu pegar eu posso até colocar um com potência maior. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser limitado pelos de potência menor. Então, aquele painel, ele não vai conseguir produzir a mesma quantidade, ou melhor, ele não vai conseguir produzir toda a capacidade que ele tem.
ele sempre vai trabalhar subdimensionado. É uma possibilidade. A outra possibilidade, eu elimino aquele módulo, né, eu vou reduzir a potência instalada dele. Então, ó, a gente vai ter que tirar o módulo, ou, na outra opção, qual que é o grande problema, né? Às vezes você vai substituir aquele módulo e você não tem espaço, porque o módulo de 350 ele é maior do que o de 260, e aí, se você tiver como alocar ele ali, sei lá, virar a orientação dele ali para colocar ele ali, beleza. Mas às vezes você não tem, ele não vai caber. Aí a melhor solução, no meu ponto de vista, é você tirar ele. Porque você mexer em... E para o inversor, sim, o inversor ele continuaria funcionando normalmente, não teria nenhum problema. Ele vai funcionar normal, até mesmo porque todos os outros módulos vão fazer com que aquele módulo fique limitado. Eu jamais vou conseguir fazer com que aquele módulo produza o seu total, né? Se isso acontecesse, ele produzisse o seu valor máximo, ele queimaria todos os outros módulos, né? Porque daria uma sobrecorrente, aí queimaria tudo. Mas o próprio inversor já limita. Então, você vai ficar limitado a essa corrente aqui, que é o que todo mundo utiliza. Perfeito. Ótimo. Ok? Então, analisando aqui o nosso caso, né, nós já até estouramos o prazo, mas tudo bem. Um inversor de 6 kW, né, com 4 kW aqui de inversor com 6 de painel, a gente está colocando 30,4% de oversize, né? No caso da diferença, né, dos inversores, utilizando o inversor de 4 ou utilizando o inversor de 6 para a mesma potência de painel de 6 kW, a diferença é uma produção de somente 0,4% de eletricidade, né? Que são os 8.365 comparados com os 8.332. Então, é uma diferença, logicamente, voltando a informar, né? Depende do que o fabricante me garante. Sempre vou buscar aí informações no que o meu fabricante me garantir. Pessoal, acho que nós finalizamos aqui hoje a nossa parte teórica. Nada impede, tá? Qualquer dúvida a gente volta no próximo módulo. Mas a ideia é a gente trabalhar já ali dentro do software, dentro da papelada, né? Da documentação, fazer dimensionamento, dimensionar algumas usinas, a gente vai fazer o cálculo de dimensão, a gente vai fazer cálculos ali de viabilidade, a gente vai jogar valores ali em cima dentro do PVSys para que ele faça essa viabilidade para a gente ver todo o aspecto, tentar aproveitar o máximo ali do software. Eventuais dúvidas, gente, não tem problema não. Anotem aí, na nossa próxima aula, pode perguntar que a gente volta na parte teórica também, se precisar, sem problema algum. Por enquanto, né, se ficou alguma dúvida, algum questionamento, algo que vocês queiram comentar. Professor, foi em relação à IP, aqui o pessoal costuma usar um valor fixo. Ou ele é tabelado ou ele é porcentagem de acordo com o serviço? Eu não entendi, só repete sua pergunta novamente. O ART, alguns colegas, eles têm um valor, eles lançam lá, sem passo. Mas tem algum problema, eu sei que para continuar a concessionária não tem problema nenhum. Mas, até por lei, ele é recomendado colocar a porcentagem do CAN-20. Você fala em termos do valor da RT. Não tem nenhuma restrição, tá? O CREA não fiscaliza. Em termos de ART, o que você tem o que é necessário informar correto na RT? É o valor da potência instalada. Porque isso daí, a concessionária pode criar caso.
Você informar uma coisa na RT e apresentar um projeto com potências diferentes, aí a concessionária pode criar caso. Mas, em termos de valor tabelado para RT, não. Isso varia de profissional para profissional. Eu, particularmente, eu coloco valores que realmente são contratados, né? O que foi contratado é o valor que eu jogo ali, sem problema algum. Mas isso não tem tabela, isso é individual, cada um com seu cada um. Beleza? Pessoal, então agradeço aí a presença e a paciência de todos vocês, né? Acho que a gente desenvolveu bem, né? Espero ter atendido aí a expectativa de vocês, e no nosso próximo encontro a gente parte então para uma parte mais prática, né? Trabalhar um pouco, dimensionar, fazer algumas usinas aí, alguns cálculos para a gente pegar o jeito da coisa.